Malaquias capítulo 3, verso 18 diz: E vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Eu pergunto para você, qual é a diferença hoje, quando você vê hoje no mundo evangélico, a diferença entre aqueles que se dizem evangélicos e a diferença daqueles que são chamados de ímpios? Qual a diferença desses dois grupos? Será que existe alguma diferença entre eles? Olha o que diz aqui, neste livro aqui, O Grande Conflito, talvez você tenha em casa, o livro condensado na página 200, diz o seguinte: as estrelas nos revelam que há uma luz no céu, cuja glória as torna brilhante. Da mesma forma, Cristo revela ao mundo que existe um Deus no trono, cujo caráter é digno de louvor e imitação. A santidade divina será visível em suas testemunhas. Será que você está vendo Cristo nas pessoas? Será que você está vendo Cristo em mim? Será que as pessoas enxergam Cristo em você? Qual está sendo a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus? E vereis outra vez a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. O caráter de Deus, de Cristo, será visível na vida das tuas testemunhas. Será que o caráter de Deus está sendo visível na minha vida? Será que o caráter de Deus está sendo visível na sua vida? Será que as pessoas estão enxergando Cristo em mim? Será que as pessoas estão enxergando Cristo em você? De que maneira estamos mostrando Cristo ao mundo? Como as pessoas estão enxergando Cristo? Será que Cristo revela em mim o seu caráter? Eu lembro de uma vez de um jovem empresário que uma vez estava entrando no metrô muito apressado com uma pasta na sua mão e de repente ele correndo e ele bate na cabeça de um garotinho e esse garoto estava levando um quebra-cabeça em cima da sua cabeça, em uma caixinha. E o quebra-cabeça caiu no chão e começou a espalhar aquelas peças no chão. Em fração de segundo, aquele jovem empresário pensou: se eu parar para ajudar o garotinho, eu vou perder um dia de trabalho, mas se eu não parar, eu não perco. Em fração de milésimo de segundo, ele parou respondeu, e começou a juntar as pedrinhas e colocar na caixa. Mas eu quero ser mais semelhante. O garotinho então olhou para ele e perguntou: moço, você é Jesus? Será que as pessoas, quando olham para mim e dizem assim: eu quero ser um cristão, por causa do Matuza eu serei um cristão, por causa de você eu serei um cristão? Será que as pessoas estão olhando para você e dizendo: este jovem, este homem, esta mulher realmente é um discípulo de Jesus, é uma pessoa diferente e por isso eu quero seguir o seu exemplo, eu quero amar o Deus que ela ama, eu quero seguir a religião que ela segue, eu quero seguir o Deus que ela segue? Mas quando as pessoas olham para nós e dizem: por isso que eu não quero ser crente, ser que nem o Matuza, ser que nem essa pessoa aí, ser que nem o fulano, é por isso que eu não quero ser cristão. Quando a gente serve de pedra de tropeço para as outras pessoas, então, meus queridos, estamos num caminho totalmente errado e precisamos de conversão, precisamos de mudança e precisamos de santidade, santificação na nossa vida. E a Bíblia diz: ai daquele que sirva de pedra de tropeço para outras pessoas. Hoje, infelizmente, no mundo que estamos vivendo, cheio de pecado, cheio de imundície, cheio de coisas terríveis que está acontecendo no nosso mundo, é difícil a gente olhar para alguém e dizer assim: este homem é um cristão, esta mulher é uma cristã. Eu lembro quando eu era jovem, eu tinha uns 15, 16 anos, parece que eu tinha um dom de olhar para as pessoas e dizer: este rapaz aqui é da Assembleia de Deus, este homem aqui é da Assembleia de Deus da Pentecostal, esse é adventista. Quando eu era garoto, eu observava e via a diferença entre os cristãos que não eram cristãos, entre os que serviam a Deus e os que não serviam a Deus, pela sua roupa, pela sua fala, pelo seu gesto, pelo seu sorriso, pelo seu olhar, pelo seu andar, pelo seu alimento, tudo a gente observava e via que realmente aquela pessoa era uma pessoa diferente. Esse é um cristão, esse não é cristão. Hoje parece-me que está tudo junto.
Parece-me que a gente olha assim e não vê mais a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Mas mesmo nessa situação, mesmo em tudo isso, Deus ainda conservou seus servos e seus filhos. Dentro da igreja remanescente, existe o remanescente fiel. Dentro da igreja remanescente, eu posso afirmar para vocês, e eu creio firmemente, que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja da profecia, é a igreja remanescente para os últimos dias, é a igreja que foi colocada por Deus neste mundo para pregar a verdade, para pregar as 3 mensagens angélicas. É a igreja que deveria ser uma igreja diferente, um povo diferente, com vestimenta diferente, com música diferente, um dia diferente, andando diferente, uma alimentação diferente. Mas hoje, quando a gente olha para a igreja, a gente vê que não está sendo desta maneira. O que está acontecendo com os nossos pregadores hoje? Que não pregam mais aquela mensagem de santificação. O que está acontecendo com nossos pastores que não pregam mais aquela mensagem de reforma, de avivamento, mas pregam aquela mensagem de feijão com arroz, aquela mensagem superficial, muitas vezes para agradar um grupo de irmãos, muitas vezes para fazer uma gracinha, muitas vezes para apressar alguém alegre, feliz naquele momento, mas a gente não vê convenção naquela mensagem, a gente não vê santificação. Até parece uma mensagem boa, mas por quê? Muitas vezes são mensagens encoste, são mensagens de motivações, são mensagens diferentes da mensagem que o adventista deve pregar. A mensagem de reforma, a mensagem de avivamento, as 3 mensagens angélicas. Chamar o pecado pelo nome, doa quem doer. O pregador não é para pregar aquilo que ele quer pregar, aquilo que ele quer falar, mas o pregador deve pregar aquilo que Deus colocou no seu coração. Não é para pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas para pregar a verdade. E as pessoas que vão assistir uma mensagem, elas não vão lá para ouvir aquilo que elas querem ouvir. Elas vão ouvir aquilo que Deus colocou no coração do pregador, da pregadora, para que seja usada por Deus, para que seja uma mensagem que venha de encontro com a sua necessidade espiritual, para que através dessa mensagem ela venha se arrepender, se converter, abandonar os vícios, abandonar o mau caminho, dar a meia volta, se converter, ser uma nova criatura, se firmar na fé. Mas não é isso que nós estamos vendo em nossas igrejas, em nossos púlpitos. Muitos de nossos pastores estão sendo negligentes em suas pregações e estão camuflando a verdade, estão camuflando aquilo que era para pregar e não estão pregando aquela mensagem que nós chamamos de mensagem dura. Não importa se seja uma mensagem dura, mas se ela vem de Deus, não importa. Importa que eu tenho que aceitar esse tipo de mensagem. Mas o problema é que hoje que nossos púlpitos muitas vezes viram show. E as pessoas muitas vezes vão para lá para assistir cantores. E quando vão cantar, em vez de louvar ao Senhor, fazem show, querem aplauso. Pregadores da mesma maneira. E o pregador, irmão, que deve se consagrar ao Senhor, deve buscar a Deus, deve jejuar para poder levar a mensagem que Deus colocou no coração dele. Ele deve pregar, não importa se aquilo vai tocar em alguém, ofender alguém, ou se vai com que aquela pessoa realmente não se sinta bem. Ah, essa mensagem me ofendeu, essa mensagem, não gostei dessa mensagem. Olha, querido, não importa se você goste ou não da mensagem, da minha mensagem ou da mensagem de um servo de Deus. Isso eu não estou me importando com isso. O importante é que a gente que prega, a gente devemos pregar aquilo que Deus pediu para nós pregarmos. E pastores hoje, pregadores hoje, anciões hoje, estão pregando mensagem para agradar. Não estão levando mensagem para santificar. Não estão levando mensagem para convenção. Mas estão levando uma mensagem coxa, uma mensagem superficial, uma mensagem que alegra, uma mensagem que deixa as pessoas ali contentes, não ofendeu ninguém, foi uma mensagem boa, foi apenas um feijão com arroz ali, foi um cafezinho com leite, tá bom demais, eu já fiz a minha parte. A gente não está vendo mais, poucos pastores pregam a verdade, chamam o pecado pelo nome. Vê mulheres de unhas pintadas e não falam nada. Vê mulheres de mini saia e não falam nada. Vê homens com calça apertadinha e não falam nada. Vê os irmãos comprando um dia sagrado e não falam nada.
transgredir no dia do Senhor. Vê irmãos sendo fanáticos por uma causa e também ficam caladinhos. Não vê mais aquele pregador pregando a palavra de Deus, chamando o pecado pelo nome. Poucos pregadores fazem isso. Graças a Deus que na igreja adventista ainda existem pregadores desta maneira. Existem pastores que pregam a verdade, doa quem doer. E o pregador deve pregar a verdade, não importa se vai doer para a pessoa ou não. Mas se veio de Deus a mensagem, ele deve falar. Não deve esconder, não deve camuflar a mensagem. Irmãos, que Deus nos ajude. E oro para que nossos pastores, nossos pregadores, preguem realmente as 3 mensagens angélicas. Preguem mensagem de avivamento. Preguem mensagem de reforma. Preguem mensagem de santificação. Preguem mensagem de convenção, de abandono do pecado. E que não fique pregando esta mensagem superficial. Parece que tem medo de pregar a verdade. Tem medo de ofender um grupo de irmãos. Porque se eu pregar isso ali, aquela irmã, uma grande empresária, devolve um grande dízimo, dá uma grande oferta, ajuda muito na obra. Irmãos, a igreja não precisa desse tipo de pessoas, não. A igreja precisa de pessoas convertidas, santificadas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, mesmo que o seu dízimo seja pouquinho, mesmo que a sua oferta seja pouco, mas seja um homem e uma mulher fiel a Deus. A igreja precisa de homens e mulheres que não se compram, não se vendem, que preguem a verdade, que vivam a verdade, que pastores que preguem aquilo que vivem e que vivem aquilo que preguem. É isso que a igreja está precisando. Deus te abençoe, um grande abraço. E que nós possamos realmente estar com a orelha em pé. Quando a gente começar a ver essas pregações na igreja, começar a examinar mais a Escritura, começar a buscar mais o Espírito Santo, começar mais a estudar o Espírito de profecia, para que a gente não fique também igual eles, uma vida morna, mas que nós possamos realmente ser o verdadeiro servo de Deus, lavado pelo sangue de Jesus, e que eu e você possamos, a partir de hoje, refletir na nossa vida a imagem de Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus, amém. Fique na santa paz de Jesus, um grande abraço aqui do seu servo, Matuza Santarém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.